Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Medindo o Futuro da Indústria. Me chamo Rafael Almeida e hoje vou compartilhar uma experiência que vivi enquanto estava realizando um atendimento ao cliente. Recebi a tarefa vindo da engenharia para a instalação dos transmissores de pressão que tinham sido recém-calibrados. Os cabos já estão passados, a malha já foi testada, é só instalar e conferir indicação. Também fui informado pela engenharia que foi passado pelo cliente uma lista de pendências, onde informava que os valores encontrados no campo não condiziam com os valores indicados no supervisório, localizado no CCM, Centro de Controle de Máquinas. Catei meia dúzia de ferramentas e parti para o atendimento. Já no cliente, após a instalação, percebi que existia uma inversão nos cabos que alimentavam os transmissores. E agora? Como identificar a malha correta para cada instrumento? Isso é que eu percebi lá, né? Eu sem ferramenta, hein? Aí que entra o resistor, galera. Sem diagrama, abrindo alguns quadros elétricos, tentando se achar, me deparei com alguns resistores dentro do painel e todos eram de 6K ohms. Utilizando os resistores em paralelo, eu consegui uma resistência equivalente de 3K e alcançando 8 mA. Galera, 8 mA equivale a 25% de um range de 0 a 10 bar, eu vou ter 2,5 bar de indicação no supervisório. E foi isso que me ajudou a resolver o problema da identificação de malha. Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Então fique comigo até o final do vídeo. Mas antes de darmos início, não deixe de se inscrever no canal, galera. Isso ajuda muito. E já senta o dedo no like, hein? Ô, para aí! Galera, fique comigo até o final desse vídeo, pois ainda nesse vídeo a gente vai estar construindo uma ferramenta que você pode estar deixando lá, que é uma parte de associação de resistores com um potenciômetro variável, onde você vai poder estar simulando corrente, né? Variação de corrente nessa malha. Beleza, galera? Então, bora pro vídeo. Galera, vamos dar início à nossa aula. Nós vamos começar entendendo como calcular um resistor para a gente obter 4 mA e obter 20 mA. E dentro dessa faixa, né, que a gente vai conseguir alcançar valores intermediários entre 4 mA e 20 mA. Mas primeiro nós precisamos calcular, né, e encontrar a resistência que nós obtivermos 20 mA, beleza? Aqui nós vamos utilizar uma fórmula bem conhecida, né, quem vê ri, beleza? É exatamente isso daí, galera. Quem vê, ri. Aqui, né, a parte é a tensão, tá, galera? Dada em volts. Resistência é dada em ohms. E a corrente é dada em ampere. Beleza? Aqui eu esqueci de estar mostrando, mas já vou colocar aqui, ó. A gente vai fazer de um circuito ideal, tá, galera? Valores de circuito ideal. Considerando que ele está com uma fonte de alimentação exatamente com 24 volts, tá, galera? Quando vocês forem fazer o cálculo de vocês, vocês meçam a tensão da fonte, beleza? Então, aqui é só a forma de você estar determinando o limite mínimo e o limite máximo. E os valores intermediários é o que vocês vão poder está variando, né, a resistência, que vai ser um assunto prático, né, que nós estaremos fazendo, né, que é uma ferramentinha que acho que todo instrumentista deveria ter dentro da sua maleta. Então vamos lá. No nosso circuitozinho, né, a gente sabe que você mede lá com o multímetro, né, a malha de instrumentação, você só tem a tensão ali chegando, né, por 24 volts. Que é o que nós temos. A resistência é o que nós queremos descobrir. E para a gente estar simulando essa malha, né, eu quero simular ela com 4 mA. Então,
No caso aqui, né, como está do lado de um circuito e está mostrando um diagrama de 20 mA, nós vamos começar pelo valor máximo, beleza? Que para a corrente, né, 0,02 ampere. Então, nossa resistência, para a gente alcançar aqui, para nós alcançarmos 20 mA, nós temos apenas que dividir a tensão de 24 dividido por uma corrente de 0,02 ou 20 mA. Beleza? Se nós fizermos esse cálculo, nós obteremos 1.200 ohms ou uma resistência de 1,2 k ohms. Beleza, galera? Aqui do outro lado, a gente vai encontrar o nosso valor mínimo, 4 mA. Vamos fazer aqui para a gente pegar aqui rapidinho. Quem vê ri, 24 volts é o que nós temos até então, resistência é o que nós queremos descobrir, e a corrente que nós queremos é de 4 mA, que é 0,004 ampere. Então, resistência é igual a 24 volts dividido pela corrente, que é 0,004 ampere. Resistência é igual a 6.000 ohms. 6.000 ohms ou 6K ohm. Beleza, galera? Com isso daqui, nós já temos o nosso valor de trabalho. É onde que é o limite, né, que nós temos para trabalhar. Eu sei que com 1.200 ohms eu vou estar alcançando 20 mA. E sei que quando eu tiver 6.000 ohms, eu vou ter 4 mA. Beleza, galera? Com isso daí, é como eu estava explicando, né? Você conseguiu o seu limite inferior, que é 4 mA, né? A resistência necessária para você alcançar 4 mA, e você conseguiu a resistência necessária para você estar alcançando um valor de corrente de 20 mA. Para aqueles que têm dificuldade, né? Vou estar explicando um pouco, né? Calculando a resistência equivalente de um circuito em série. Não tem nada de muito difícil nessa parte. Como eu disse, galera, esse aqui é só você por exemplo, na ocasião que aconteceu comigo, eu tinha resistores de mesmo valor, né? Então aqui nesse caso, 3K mais 3K, no caso em série, no caso de um circuito em série, você soma as resistências. Então aqui a resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3 e por aí vai. Beleza, galera? Então, nesse caso aqui, a nossa resistência equivalente é igual a de 3K mais 3K. Então, a nossa resistência equivalente é igual a 6K ohms. Beleza, galera? Com isso daqui, como visto lá na aula anterior, nós alcançaríamos o limite mínimo, né? Que é de 4 mA. Beleza, galera? Então, quando nós estivermos nesse circuito, né? Olhando para esse circuito, nós apenas somamos a resistência e nós conseguimos um valor de 6.000 ohms. E com isso daí, por exemplo, às vezes você tem uma situação onde você está com vários resistores de 3K. Galera, cálculo de resistência equivalente de dois resistores de mesma resistência. Beleza?
Nesse sistema aqui, ele está em paralelo. O cálculo é bem simples, tá, galera? Que aqui é a nossa resistência equivalente. O valor da resistência, que é de 6.000 ohms, dividido pelo número de resistência. Isso aqui vai dar um valor de 3.000 ohms. Beleza, galera? Avançando aí. Calculando a resistência de resistores em paralelo. São resistores diferentes. Aqui a gente vai utilizar a propriedade para encontrar a resistência equivalente, o produto pela soma, beleza? Que todos eles são em K, né? Então aqui o resultado final também vai ser em K. Mas vamos fazer o queimando figurino, né? 6.000 3.000 dividido por 6.000 mais 3.000. Vou dar aqui um pontinho, né? Então a minha resistência equivalente vai dar 18 milhões aí, né? 18 milhões dividido por 9.000. Aqui, só cortar aqui, corta aqui, né? Vai dar 18.000 dividido por 9. Aqui a minha resistência equivalente ficou aqui com 2.000 ohms. 1.000 ohms ou resistência equivalente ficou com 2K ohms. Beleza, galera? Esse daqui é um cálculozinho que te ajuda muito no campo, tá, galera? Essas propriedadezinhas aqui, elas te ajudam demais no campo. E você, no caso, você já tem o seu limite mínimo e o seu limite máximo. Por exemplo, eu acabei de encontrar esses dois resistores, beleza? Acabei de encontrar esses dois resistores. Quem vê, ri. Safo. Tensão de 24 volts. Resistência. Eu tenho uma resistência de 2.000 ohms. Qual a minha corrente? Quanto que eu vou ter? E lembrando que 2.000 ohms está na faixa, né, de entre 1.200 e 6.000 ohms. Então eu vou ter um valor ali de corrente. Então a minha corrente vai ser 24 dividido por 2.000. Minha corrente vai ser 12 mA, galera. Minha corrente vai ser de 0,012 ampere. E isso equivale, galera, a 12 mA. Que interessante. Bacana, né? Resistorzinho ali, em paralelo. Fui lá simplesmente, juntei as duas perninhas, juntei os dois, coloquei lá, consegui 12 mA. Tô jogando 12 mA lá para dentro. Beleza? E isso na escala, né? Vocês fazendo um cálculo de interpolação, vocês sabem exatamente quanto que vai dar lá. 12 mA é a metade da escala. Esse daí seria o ideal, tipo, eu tô com a escala de temperatura de 100 graus, eu vou tem que estar mostrando no supervisório 50 graus. Pressão de 0 a 200 bar, vai ter que estar apresentando lá no supervisório 100 bar de pressão. E por aí vai. Beleza, galera? Vamos pro próximo. Galera, esse circuitozinho aqui é um circuitozinho que é uma ferramenta que pelo menos eu, né, acredito que todo instrumentista deveria ter um circuitozinho desse
na maleta. Cara, esse circuito, ele é uma mão na roda que não tem tamanho. A gente usa muito ele quando não tem muito recurso. E ele funciona perfeito, galera. Explicando, né? Ó, aqui eu vou ter 24 volts, que é o que vai estar vindo. Aqui no comum, né? Esse aqui é um potenciômetro, né? De 5K. Então esse aqui é um pote de 5K. De 5K ohm. Beleza, galera? Isso aqui é um resistor de 1K. E aqui variando. 5K ohms. Beleza? Então vamos partir para a prática, galera. Vamos começar a nossa aula prática. Aqui nós temos 3 resistores de 1K e um potenciômetro de 5K. A gente vai começar fazendo algumas associações de resistores e esse camarada aqui a gente vai estar construindo a nossa ferramenta. Mas antes nós vamos entender esse potenciômetro aqui para a gente conseguir estar aplicando nossos conhecimentos. Beleza, galera? Então aqui eu já estou na escala de resistência. Beleza, galera? Utilizando os polos. Então vamos nessa. Vou fazer a primeira leitura. Aqui nós temos um circuito em série, né? E um resistor de aproximadamente 1K. Beleza? Nós conversamos a respeito de resistores em série. Vimos que eles se somam. Não foi isso que a gente viu lá na nossa aula? Na nossa pequena aula de se safar e a... Então, teoricamente, isso aqui tem que dar 2K. Correto? Vamos medir. Aqui nós temos 2 resistores, conseguindo ver, né? Tá aí. 2K. Variando. Se eu tenho 1K mais outro K e ele for colocado em paralelo com outro resistor, e esses dois resistores são iguais, né? Então é o valor de 1K dividido por 2, nós temos que ter 500 ohms. Então vamos fazer a nossa leitura. Foi o que nós estudamos, né? Tá aí, galera. Aproximadamente 500 ohms. Perfeito? Show de bola. E se nós temos agora 500 ohms e formos ligar em série com outro resistor de 1K, ficando um paralelo e um circuito em série, né, com de 1K, nós temos que ter 1.500 ohms. Perfeito, né, galera? E assim que a gente consegue, com resistores, estar realizando a simulação de corrente numa malha de instrumentação. Isso você consegue ter um bom aproveitamento, né? Um bom rendimento, né? Sem precisar ficar gastando dinheiro com equipamentos caros. Beleza? Isso aqui, ó, pô, é uma mão na roda, gente. Ajuda muito a gente na área. Beleza? Então a gente vai entender aqui Então a gente já entendeu aqui o circuito em série, paralelo, associação de resistores. Beleza? Deixar aqui visível, né? Agora a gente vai entender um pouco sobre o potenciômetro, né? Isso aqui é o potenciômetro é um resistor variável, né? Então, nas suas extremidades, nós conseguimos medir o valor total, né? Aqui eu estou afirmando para vocês que é 5K, então nas suas extremidades eu consigo medir o valor total dessa resistência,
que é aproximadamente 5K. Se eu variar esse potenciômetro, eu não vou variar nada, porque eu estou medindo as suas extremidades. Beleza? Mas se eu colocar aqui na parte central, onde nós vamos poder estar variando a sua resistência, olha que interessante. Não sei se é aqui, ó. Eu consigo variar a sua resistência, tá vendo? Olha que interessante. Sabe o que é o mais interessante com isso? A gente fez alguns testes e verificamos que com 1.200 ohms nós temos 20 mA nessa malha. E nós verificamos também, quando nós tivermos 6.000 ohms, nós temos 4 mA. Olha que interessante. Se a gente ligar em série, que aqui está um circuito em série, né? Se nós ligássemos em série um resistor de 1K, e esse potenciômetro ele só varia, ó, ele vai de 2, ele vai de 2 ohms a 4.000, 4.704,74K ohms. Olha que interessante. Então ele varia 5K. E se eu colocasse um resistor fixo de 1K, que é equivalente a 1.000 ohms em uma de suas extremidades? O que acontece? Vamos fazer esse teste? Óbvio que vocês prestaram atenção na aula, né? Vocês vão tirar isso de letra, né? Que a sua resistência mínima vai ser 1K, beleza? Então você vai variar 5K. Então, por exemplo, nessa escala aqui de 2 ohms, teoricamente vocês já estão fechando curto no sistema, né? É quase uma baixa completa. Ó, vou até brincar aqui, ó. Ó, apitando. É uma baixa. Vocês conseguem fechar curto no sistema. Aqui eu vou voltar aqui para a escala de resistência. Beleza? Então, vamos fazer esse teste para ver o que a gente consegue. Aqui eu já tenho ó, prontinho. Ó, vou tirar esse resistor daqui. Fazer melhor. Vou montar aqui ao vivo para vocês. Montar aqui ao vivo para vocês. Você está acompanhando em tempo real. Então, ó, vamos lá, galera. Tô fazendo uma gambiarra aqui, mas vai dar bom, vai dar bom. Ó, olha como é que ficou. Coloquei só um resistor de 1K que a gente já tinha medido. Tá aqui, ó, desfiz e transferi para cá. Vamos brincar. Vamos brincar, deixar aqui bem visível para vocês estarem acompanhando. Então, vamos lá. Ó, eu tô no meu final de escala. Você lembra que estava dando curto? Agora eu estou tendo 1K. Então, a partir de agora, eu vou ter 1 kΩ vai ser a minha menor escala. E a minha maior escala vai ser qual? Circuito em série, né, galera? Vai ser 5K mais 1K vai dar 6K. Vamos verificar? Olha lá. Bem próximo dos 6K. Beleza? E com isso daqui nós conseguimos realizar o teste de malha. Não conseguimos? A gente alcança os valores maiores e os valores menores, apenas variando
um resistor de 5K. Beleza, galera? Então aqui eu já tenho, vou estar mostrando aqui para vocês, um outro que nós fizemos. Tá um pouquinho bem acabado, mas está na gambiarra também. Mas esse daqui é a mesma coisa. Ó, mesma coisa. Só que um tá de um lado e o outro tá de um outro lado. Tá vendo? Mas é a mesma coisa, gente. Ó, esse daqui eu já estou conseguindo 6,13 ohms. Varia muito da resistência, né? O potenciômetro que a gente pega, a exatidão dele, né? Ó, 1K. Tá safo? Beleza, galera? Então vamos fazer essa prática aí e medir a corrente nesse circuito. Gente, aqui eu tô simulando aqui exatamente como se a gente tivesse achado no campo, né? Imagine que esses cabos aqui estão lá pendurados, estão isolados e estão lá dentro da caixinha, dentro de uma caixinha bonitinho. E a gente segue esse cabo e verifica que ele está vindo de uma caixa de passagem, de onde estão vindo todos os sensores de um motor que está fazendo a verificação, mas você tem a certeza que esse cabo é de algum sensor. E ele está vindo, você seguiu esse cabo, ele viu que ele está vindo de uma caixa de passagem, de onde vai todos os sensores de um determinado local, de uma malha. Beleza? Com isso, a gente vai fazer a nossa primeira leitura. Vamos verificar a tensão, né? Que, se ele está vindo de uma parte de sistema de monitoramento, pode estar vindo outros tipos de sensores, né? Então a gente vai fazer a nossa primeira medição, né? Vamos verificar a tensão. Aqui a gente está com a tensão de 24, onde o azul é positivo e o preto é o negativo. Então a gente vai colocar agora na escala de corrente para a gente verificar, né, se a nossa ferramenta que nós confeccionamos, né, se ela vai atender os nossos requisitos. Lembrando, gente, que o negativo é o preto e o positivo é o branco. Para a gente montar um circuito seguindo o fluxo da corrente, né? Beleza? Então aqui a gente já está aqui com a parte negativa. Vamos colocar aqui a nossa ferramenta, né? Deixa eu melhorar aqui. Vamos inserir aqui a nossa ferramenta. Ó. Ó, é diretão, tá, galera? Ó, vou estar inserindo aqui a nossa ferramenta agora. Com muito cuidado para não fechar curto. Então, tá aí, galera. Deixa aqui e agora a gente vai começar a nossa brincadeira. Aqui a gente já está no máximo, né? Como foi avaliado. Então, o nosso máximo valor que a gente consegue é 25 mA. Perfeito? Então, vamos variar aqui. Ele é bem sensível, tá, gente? Então, ó. 20 mA. 16 mA. Ó. E assim a gente está testando nossa malha. Apenas com um resistor e um potenciômetro.
Ó, aproximadamente 12. Beleza? Oito miliamperes. Quatro miliamperes. Beleza, galera? Então a gente conseguiu simular todos os valores, de 4 a 20 mA. E utilizando apenas um potenciômetro e um resistor de 1K. Beleza, galera? Então a gente fica por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Gente, já senta o dedo no like. Não deixe de se inscrever no canal, galera, pois isso daí ajuda muito o nosso canal. Aqui, ó. Outro bizuinho, galera. Tá medindo corrente, ó. Deixa eu trazer aqui mais pro meio. Ó. Tá medindo corrente, vai sair, ó. Solta a garrinha. Ou solta aqui direto no multímetro. Aí você muda, galera. Aí você desliga, aí você desfaz a gambiarra. Safo. Isso tudo é para você evitar de estar queimando o fusível, né, do seu multímetro. Tá, galera? Então, pô, galera, ó. Galera, espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Não deixa de se inscrever. Poxa, isso aí ajuda muito o canal. Vocês estarem se inscrevendo. Não deixa de dar o seu like. Já senta o dedo no like. Beleza, galera? E fique com Deus e bons estudos para todos. Valeu, galera. Aquele abraço aí.